Abra a tua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Filipenses 2 e o verso 5. Diz a palavra do Senhor: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Glória a Deus. Nesta noite, antes de nós entrarmos nesse texto, se você, querido, abrir a sua Bíblia lá no final, no último livro do Velho Testamento, você vai ver o livro do profeta Malaquias. Quando chegamos ali no final daquele livro, nós entendemos que agora inicia-se o Novo Testamento, Mateus. Mas muitas pessoas, e até mesmo muitos irmãos, não sabem que quando fechou-se ou terminou o Velho Testamento, houve um período em que Deus não se manifestou ao povo de Israel. Alguns dizem e denominam-se esse nome, ou esse período de período interbíblico, onde por mais ou menos 400 anos Deus não se manifestou ao povo de Israel. Por profetas, se puder abaixar o ar para mim, fazendo favor. Por profetas, por homens que foram inspirados, e não houve inspiração de Deus naquele período de 400 anos. Mas nesse período, irmãos, houve um contexto histórico muito forte. Sabe, levantou-se homens e até mulheres que vieram e dominaram o povo judeu, que perdiam os seus reinados por outras civilizações que vinham e perseguiam e tomavam. Houve um período em que deixaram os judeus ministrar ou fazer os seus cultos como eles tinham por costume, mas também veio pessoas que defraudou a casa, o templo de Deus, de tal maneira que obrigaram em uma certa época até os judeus a comerem carne de porco, que eles consideram imunda. E na história diz que alguém chega lá no templo, no altar do sacrifício, e pega uma porca e sacrifica, defraudando tudo aquilo que Deus tinha por santo. E no decorrer dessa história, mais ou menos 160 anos antes de Jesus nascer, uma família entra em batalha e conquista ali, o reinado, e toma posse, e cuida e tenta restaurar novamente o culto, o templo e os rituais dos judeus. E por volta do ano 63, um imperador chamado Pompeu Romano, ele vem e entra em Jerusalém e toma Jerusalém. Nessa época, muitos judeus, eles saem dali, eles vão para outras terras distantes, e a partir daquele tempo, do ano 63 a.C., Roma passa a dominar, passa a ter o seu império e cuidar, e colocar os judeus sobre o seu jugo.
Esse imperador Pompeu, ele entrega para Júlio César, mais ou menos no ano 40, 43 a.C. E Júlio César, ele passa o governo para Herodes. Herodes é um nome bem conhecido, né? Porque na época que Jesus nasceu, Herodes era o governador. E mais tarde, por sua influência, ele tornou-se rei dos judeus. Ele comandava tudo ali. Mas, queridos, o que eu estou querendo dizer com isso, história muitas vezes não tem, né? Mas, veja bem, nesse período onde que muitos falam, olha, Deus não se manifestou, Deus se calou, mas na verdade Deus estava trabalhando por algo tão sério, que a profecia que ele tinha feito lá no Éden, para a serpente, falou, olha, da semente da mulher vai vir alguém, que você vai ferir o calcanhar, mas ele vai ferir a sua cabeça. E essa profecia que por mais de 3.500 anos não havia se cumprido, e onde os judeus esperavam, onde profetas, né, profetizaram, onde Isaías profetizou, olha, vai vir, né, o Messias, e quantas profecias foram reveladas através daquele profeta e de tantos outros mais. Mas agora estava prestes a acontecer algo. Agora estava prestes a acontecer o milagre que Deus tinha para a humanidade. Porque a Bíblia diz para nós, em Romanos 3, verso 10, que Deus, ele olha do céu e ele não vê um justo sequer. Um justo. Se você olhar para mim, eu não sou justo. Olho para vocês, não somos justos. Deus, olhando do céu para a terra, não vê um justo. E no versículo 23, ele diz, olha, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. E não pode tomar o lugar para salvar alguém. E quando nós olhamos para a palavra, nós vemos que para que houvesse salvação segundo a lei, era necessário o derramamento de sangue. A Bíblia em Hebreus capítulo 9, versículo 22, diz assim, olha, que quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com o sangue. E sem o derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Nessa noite, irmãos, teve alguns textos que foram ministrados na hora do louvor aqui. Eu queria e quero chamar a atenção dos irmãos para algo maravilhoso. Nós falamos muito de Jesus, é a nossa obrigação falar de Jesus. Mas nesta noite eu queria te voltar no tempo, sabe? Voltar você ao tempo. Eu imagino Deus, né, olhando para essa humanidade que Ele criou, olhando para a vida do ser humano, ou para a nação que Ele tinha como menina dos seus olhos, e ver o povo disperso, o povo sofrendo, o povo sendo morto, maltratado, humilhado. E Ele precisaria resgatar esse homem que agora estava perdido. Ele precisaria resgatar novamente para Ele a sua criação. E Ele olha, não vê ninguém capaz de fazer isso. Já vi alguém pregar e falar, olha, eu imagino que houve então lá no céu uma reunião. Nós não sabemos e não podemos afirmar, mas algo aconteceu. Mas havia já muita promessa de que Ele enviaria alguém para libertar o seu povo, para resgatar novamente o homem. E o verso que todos praticamente conhecem, e o principal, um dos principais da Bíblia, de João 3,16, Deus, Ele ama tanto, que Ele envia quem? O seu Filho unigênito. E nesta noite, meu irmão, eu gostaria que você ficasse numa liberdade assim, que nem precisasse olhar para mim aqui. Sou nada, ninguém, sou apenas alguém que Deus deu a oportunidade nessa noite para falar. Mas eu gostaria de falar com você sobre Jesus. Mas esse Jesus que foi prometido aos homens, que foi prometido para
as nossas vidas, mas principalmente no início para os judeus, porque a Bíblia diz que ele veio para os seus e eles não o receberam. Mas glória a Deus que você tem o recebido na sua vida, na sua casa. E esse Jesus que eu quero te chamar a atenção nesta noite, eu gostaria que, se você quiser, abrir a sua Bíblia e deixar aberta no livro do Evangelho, né, Lucas capítulo 1. Eu quero ler alguns versículos com a igreja. O versículo 30 do capítulo 1 diz assim: mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graças diante de Deus. 31, eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. E este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. E ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. O versículo 35. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Filho de Deus. Maria, se você for ler esse texto aqui, você vai ver que Maria, ela observava, ela entendia que ela era apenas um vaso a ser usado para a glória de Deus, para que o Salvador viesse à terra. Ele seria chamado Filho do Altíssimo, né, o Senhor. E ali ele dá a instrução para ela: olha, o nome dele será Jesus, e por ele, né, virá salvação novamente à humanidade. Meu irmão, Jesus, ele nasceu do ventre de uma mulher com uma criança. Estou vendo aqui no colo da mídia a bebezinha dela. Você já parou para imaginar quão frágil um bebê, tão dependente? Depende de tudo. E agora aquela família, né? Porque José ainda não havia desposado, não havia tido um relacionamento conjugal com Maria. E ele até pensou em largar dela em oculto, mas a Bíblia fala que o anjo também apareceu a ele e falou: não faça isso, porque Deus vai usar essa mulher para trazer o Salvador. E ele também, um homem de fé, acreditou. Sabe, quando nós olhamos e vemos um bebezinho tão frágil, Jesus nasceu dessa forma, do ventre de uma mulher. Jesus, ele brincou, eu acredito que ele até se machucou algumas vezes brincando ou engatinhando as primeiras palavras. Jesus, quando ele nasceu, a Bíblia diz que houve um alistamento na Judéia, na terra de Belém. E quando chegaram lá, seus pais, não havia lugar para ele. Não havia hospedagem para eles, mas em um estábulo, Jesus nasceu. A gente lembra dessas conversas no final do ano, né, quando se fala em Natal, a manjedoura lá, o presépio que algumas pessoas montam, lembra disso lá no final do ano. Mas você já parou para imaginar que o Salvador da humanidade, ele agora entre os animais ali, como Isaías falou, olha, ele não tinha parecer, não tinha formosura nenhuma em sua vida, foi humilhado, maltratado desde o seu nascimento. Mas ali estava nascendo alguém que iria mudar a história. Alguém que iria mudar a história dos homens. E aí, queridos, a Bíblia volta a falar de Jesus quando ele já tinha 12 anos. Seus pais, né, vieram, a Bíblia fala isso em Lucas 2:46, que os seus pais vieram para um alistamento e ali, quando foram embora, deram falta de Jesus depois de um dia de viagem. E quando voltaram, versículo 46 ao 49, e quando voltaram, daí 3 dias que foram encontrar com ele. Onde? Na sinagoga, junto com os doutores da lei, falando acerca do reino.
E quando a mãe dele vai falar algo, ele fala assim, olha, eu preciso tratar dos assuntos do meu pai. Você já imaginou uma pessoa, uma criança de 12 anos, com essa mentalidade, se ele não tivesse o poder e a unção de Deus e entendido que ele era Deus? E o texto que nós lemos de Filipenses, ele sabia que ele era e quem ele era, mas em momento algum ele usurpou, ou seja, ele tentou ultrapassar os seus limites, sabendo que ele era Deus, mas em forma humana, ele permaneceu sendo obediente ao Pai até a morte, conforme diz a palavra. E depois disso, depois desses 12 anos, a Bíblia volta a falar de Jesus novamente, no dia do seu batismo, com 30 anos de idade. Quando ele vai até João Batista e pede para ser batizado, para exemplo de todos. E ali, Lucas 3, verso 21 e 22, depois do seu batismo, ele é Deus, ele era Deus, mas ele era homem. E na sua forma de homem, ele entendia, sabe o quê? Que ele precisava se preparar para aquilo que Deus tinha chamado ele. E a palavra diz que ele vai para o deserto, e por 40 dias e 40 noites, ele se consagra, ele se coloca na presença de Deus. Ele se coloca diante de Deus, né, e se esvazia de si mesmo ali. E depois disso, ele começa algo. Primeiro, arrumando companheiros. O primeiro chamado de Jesus, depois que ele volta desse período de consagração, em Lucas 5, versículo 8 a 11, ele começa a chamar alguns homens. Ali existe uma pesca maravilhosa, existe um milagre de Jesus ali, né? E aqueles homens falam, olha, o Senhor se afaste de nós, mas algo que ele diz ali, de agora em diante, vocês não serão mais pescadores de peixes, mas vocês serão pescadores de almas. E a Bíblia diz que eles agora seguem e começam a seguir a Jesus. E no decorrer, queridos, desse período, a Bíblia nos mostra que por 3 anos e meio, Jesus caminhou com aqueles homens. Jesus mostrou para eles o que é o reino, o que é a palavra. Eles viram os mandamentos, os ensinamentos, eles viram os milagres, as ressurreições, eles viram como Jesus agia e a forma que ele agia. Aqueles homens foram treinados para que, quando Jesus deixasse essa terra, eles pudessem agora continuar a obra, continuar o ministério. E eu quero chegar com vocês agora no capítulo 22 de Lucas. Abra aí, por favor. O versículo 14. Lucas 22, verso 14. Diz assim: E chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos. E disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. Jesus sabia, né, depois de que ele ministrou, ele ensinou, ele mostrou àquele povo o que era Deus, o que era o reino de Deus, e resgatou novamente multidões para ouvir a palavra de Deus. Ele sabia que agora estava muito perto dele ter que cumprir o seu chamado. Sabe, Deus, ele é eterno, não tem começo, não tem meio, não tem fim. Você imaginou, né, Jesus, ou imagina Jesus, como ele se sentia? Ele sabia, irmãos, que no meio daqueles homens que ele amava, que ele cuidava, havia um traidor, havia alguém ali que iria entregá-lo, mas a Bíblia diz que ainda assim ele molha lá a ceia e coloca na boca dele,
e diz: olha, o que você está para fazer, faz depressa. Terminando a ceia, Jesus agora, ele não vai descansar. A palavra diz que ele chama aqueles homens mais chegados a ele. E como de costume, ele vai para um lugar onde ele vai passar uma noite em oração, o jardim do Getsêmani. 22, versículo 39 ao 43. E ali, ele fala: olha, ore comigo, estejam vigilantes. E a Bíblia diz que ele afasta-se um pouco e começa a orar ao Pai. E começa a dizer, né, talvez ali com tanta angústia no seu coração, que se fosse possível, que fosse passado dele aquela situação, mas todavia que fosse feita a vontade do Pai. Queridos, Jesus, ele foi um homem. Se você sente uma dorzinha aí, ou uma dorzona, porque a tua dor, ela é a tua dor, e só você sabe o tamanho dela, entendeu? Talvez você fale assim: mas eu estou com uma dor de cabeça. Alguém não vai entender o tamanho da sua dor de cabeça, porque tem dor de cabeça de vários sentidos, de vários jeitos. Eu estou com uma dor aqui no cantinho da unha. A gente sabe que dói, mas não sabe o tamanho da dor que você está sentindo. E a gente não consegue imaginar ali, né? Porque a palavra fala que Jesus, ele estava intercedendo, ele estava se sentindo, né? Talvez ali com a situação tão triste, talvez tão, né? Porque ao mesmo tempo diz que os anjos de Deus vieram e começaram a consolar. Mas era tanta a sua angústia, o seu esforço, que ele agora começa a suar gotas de sangue. O esforço era tremendo, né? Algo tremendo, para que os poros de uma pessoa se abram e comece agora a gotejar sangue, era algo muito forte. E a palavra diz que ele volta aos seus discípulos e os encontra novamente dormindo. Eu gostaria que você analisasse a sua vida. Como está, meu irmão, o seu coração perante esse Jesus aqui? Ele tem falado: olha, ora para não cair em tentação, vigia. Mas o cumprimento de Deus estava para ser realizado. Sem o derramamento de sangue, não há remissão de pecados. E agora, de repente, no meio daquela oração, daquela tribulação, onde né, Jesus até foi ali perseguido novamente pelo inimigo, chegam os soldados. Chegam os soldados e Judas vai lá, beija ele. E eles entendem que aquele ali era o que necessitava ser preso. Aquele ali que Judas agora beijou é o que necessitava ser levado. E nesse contexto a Bíblia fala que Pedro se levanta, luta com o soldado ali, mas Jesus fala não. Ele entendia que era chegado o seu momento. Ele entendia que era chegada a sua hora. Eu gostaria, em nome de Jesus aqui, queridos. Juninho, pega o teclado, por favor. E o irmão Josué, pode apagar as luzes, porque eu não quero que vocês fiquem olhando para mim. Eu não sou nada, queridos. Mas eu quero que você comece a focar em Deus agora. Essa noite é uma noite de ceia. É uma noite que nós nos preparamos para ter um momento com Deus aqui. E agora esse Jesus que um dia nasceu como uma criancinha. Esse Jesus que obedeceu seus pais. E a Bíblia fala que dos 12 anos, onde já não se fala mais dele até os 30, ele, pela história, ele cuidou da sua família. Ele era o filho mais velho. E agora, aquela criança, aquele moço,
que com 30 anos de idade, inicia uma obra forte do Pai Celestial. Aquele Jesus que, nos seus momentos, talvez que ele poderia estar dormindo ou descansando, ele ia para os montes e ele orava. E eu creio que ele intercedia por tua vida. Não só por aqueles que estavam ali, porque ele mesmo diz, mas por aqueles também que estão por vir. Evangelho de João, capítulo 17. Jesus agora é levado preso. E ele é levado a um julgamento injusto. Jesus perante o sinédrio, ali, pessoas começam a julgá-lo, começam a falar mentiras, mas homens não encontram, não encontram motivo para prendê-lo. Mas de repente chega alguém e diz, olha, ele diz que ele destrói o templo em 3 dias. Ele novamente ergue. Sabe, meu irmão, naquele momento, Jesus ele não reagiu. Naquele momento ele ficou calado. Ele sabia que aquilo não era verdade, que aquilo era algo que ele estava dizendo da sua própria vida. E aqueles homens não estavam contentes com aquilo. Aqueles homens agora, durante aquela madrugada, eles começam a condenar a Jesus Cristo. Eles começam a condená-lo e a julgá-lo. E de repente alguém agora cospe na sua cara, dá um cuspe no seu rosto. E a palavra também mostra para nós que alguns começam a dar murros em Jesus e outros a esbofeteá-lo. E ele não abriu a sua boca, porque a Bíblia fala para nós que como um cordeiro mudo ele foi levado ao matadouro. E aqueles homens não satisfeitos, eles pegam Jesus, talvez já cansado, machucado, ferido, e levam à presença de Pilatos. E ali novamente um julgamento. Pilatos pergunta, olha, você é o rei dos judeus? E ele não responde nada. E novamente ele questiona, você é o rei dos judeus? E ele diz, você está falando isso. E Pilatos começa a olhar para Jesus e não encontra situação nem motivo para que aqueles homens levassem ele para ser julgado por ele. Porque se ele falasse, olha, eu sou o rei dos judeus, ele estava tomando um título que era de Herodes. E aí ele arrumaria um problema. Mas Pilatos não achou situação para julgar ou condenar a Jesus. E ele fala, olha, peguem ele e leve à presença de Herodes. E novamente Jesus passa por um julgamento. Na presença de Herodes, aquele homem faz as mesmas perguntas. Você é o rei dos judeus? E se você olhar o texto, você vai ver que ele esperava ver Jesus, ele queria ver Jesus, e ele queria conhecer quem era, porque ele nunca teve a oportunidade, e ele esperava talvez ver um milagre de Jesus ali. Mas ele não viu, Jesus ficou calado. E naquela noite, Herodes manda novamente Jesus para Pilatos. Falou, isso não é da minha alçada, esse homem aí não tem nada a ver com o que esse povo está falando. Mas nisso Jesus já estava cansado, machucado, humilhado. E agora ele volta novamente à presença de Pilatos. E na presença de Pilatos, irmãos, pela segunda vez, ele diz, olha, vamos bater nele, né? Vamos dar um castigo para que ele pare de falar essas coisas. E liberta.
Mas não contentes, porque Jesus foi levado e ele foi amarrado em um tronco. E quando eu falo isso, eu lembro de Jesus, aquele menininho. Quem é pai aqui sabe, né? Aquela criança que você tem, que você cuidou. Aquele menino que tinha o chamado de Deus e o propósito de Deus para ser cumprido em sua vida. Agora, ele é colocado amarrado. E ali, os soldados, com nem um pouquinho de dó ou piedade, eles pegam um chicote. E a palavra fala que 39. O chicote deles, dos romanos, tinha um nome chamado o gato de 7 caudas. Na ponta de cada um daqueles pedaços de tira de couro tinha pedaços de osso, tinha pedaços de estilhaços. E a palavra fala que eles açoitaram a Jesus. E ali, queridos, não importava aonde batia, o que eles queriam era açoitá-lo. E cada vez que o chicote batia, ele trazia a carne de Jesus e o sangue. Jesus suportou tudo isso por mim e por você. Jesus estava suportando tudo aquilo calado, porque ele tinha expectativa e esperança de ver você essa noite aqui ouvindo isso. Ele estava sofrendo. Ele tinha corpo de homem. Sabe, a dor era tremenda. Eu imagino, não conseguimos nem imaginar, para falar a verdade. Você imaginou a tua dor no canto da unha quando ela fica encravada? Dói demais, não é verdade? Tem uns probleminhas de unha e de repente ela encrava assim, eu não suporto de tanta dor. Agora imagina cada chicotada que o teu mestre levou por você. Imagina os açoites. E agora eles colocam um manto sobre ele todo machucado, e leva novamente à presença de Pilatos. E aquele povo começa a dizer: olha, crucifica ele, crucifica. E Pilatos tenta, né? Eu vou lavar as minhas mãos aqui, ó. E eles falam: ó, solta, porque por motivo da Páscoa, solta a Barrabás. Barrabás, para quem não sabe, era um bandido, um ladrão, um malfeitor. Mas aqueles homens preferiram mais aquele malfeitor solto do que o Filho de Deus. E ele disse: então seja feita como vocês querem. O que faz com Jesus? Crucifica. Crucifica ele. E a multidão diz, a multidão, não era um nem dois, era a multidão dizendo: crucifica, crucifica. Sabe, queridos, no meio dessa multidão, eu imagino quantos não comeram do pão que ele multiplicou. Quantos não viram os milagres que ele fez? Quantos daqueles não viram quando a filha de Jairo foi ressuscitada por ele? Quantos no meio daquela multidão dizendo: crucifica ele, não viu cegos serem curados, mudos falarem? Mas parece que tudo estava sendo agora esquecido. Mas o plano de Deus era isso mesmo: crucifica ele. E a palavra diz agora que colocaram uma cruz sobre os ombros de Jesus. E não pense você que era uma cruz de papelão, uma cruz de isopor, como muitas vezes a gente encena em teatros. Mas era algo que pesava. E além do peso daquela cruz, na cruz ele carregava o pecado de uma humanidade inteira. Imagina o corpo de Jesus dilacerado pelos açoites.
Imagina o corpo de Jesus cansado, mas ele pôs aquela cruz e começou a caminhar. Chegou um momento que ele já não aguentava mais, e aqueles homens, aqueles soldados pegam alguém e falam: olha, ajuda ele a carregar a cruz. E quando chegaram ao lugar, para alguns chamado Gólgota, outros lugar da caveira, não deram descanso para ele. Mas ali, eles começaram o seu ritual. Pregaram Jesus naquela cruz. Alguém que já estava com muita dor. Alguém que já não aguentava talvez tanto sofrimento. Mas ele foi resistindo. Foi resistindo. Imagina agora aqueles cravos nos seus braços, nos seus pés. Imagina a profundidade daquele buraco que precisaria colocar aquela cruz agora. Sabe, queridos, muitas vezes nós não valorizamos o que Deus tem feito por nós. Você já imaginou um filho seu sofrendo e você não puder fazer nada? Um filho seu quando está com febre, você fica: nossa, eu preciso de alguma coisa para... Mas Deus tinha que se calar naquele momento, porque estava sendo cumprido a obra, estava sendo cumprido o propósito. E agora Jesus naquela cruz, a coisa já não estava boa, né? Estava horrível. Mas as pessoas passavam e falavam: você não é o Filho de Deus? Desce daí. Você não é o Filho de Deus? Curou a tantos, libertou a tantos. Desce daí. E Jesus foi colocado no meio, entre dois malfeitores, dois ladrões. E um daqueles homens ainda julgava, né? Ó, desce dessa cruz. Salva, você não é o Filho de Deus, tira a gente daqui também. Mas Jesus permaneceu em silêncio, até que o outro bandido falou: olha, fica quieto, nós merecemos, mas ele não fez nada para estar aqui. E ele, naquele momento, ele fala: olha, Senhor, lembra-te de mim quando o Senhor entrar no teu reino. Jesus abriu a boca ali, falou: ainda hoje você estará comigo no paraíso. Jesus foi suportando e foi suportando. A Bíblia diz que desde a manhã, muito cedo, houve trevas naquele lugar. Jesus falava: Deus meu, por que me desamparaste? Mas ao mesmo tempo ele olhava para aqueles homens e falava: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Eles não sabem o que estão fazendo, estão matando, Pai, o teu filho. E a Bíblia mostra para nós que perto da hora nona, às 3 horas da tarde, Jesus, ele entrega o seu espírito. E ele diz: Pai, está consumado. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Está consumada a obra que o Senhor me mandou fazer. Está consumado. Talvez naquele momento estava dizendo: eu consegui, Pai. Eu consegui. Por isso eu quero colocar o título dessa palavra assim: Jesus Nazareno, o Cristo vencedor. Sabe, naquele momento ele estava dizendo: Pai, eu consegui, porque agora eu posso dizer: olha, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E naquele momento, queridos, nós podemos imaginar o diabo agora sorrindo, o diabo festejando, porque ele havia matado o Filho de Deus. E talvez ele iniciava lá no inferno uma festa: nós vencemos, ele morreu. Porque desde o dia que
Adão pecou. O diabo estava com a chave da morte nas suas mãos. Mas Jesus, o seu corpo, ficou no sepulcro. Mas a palavra nos mostra que ele desceu às partes profundas. E lá, ele chamou o diabo. E a palavra fala que ele pisou na cabeça do diabo, da serpente, e o feriu de chaga mortal. E falou: entrega novamente a chave da morte. Naquele dia, Jesus novamente tomou a chave da morte da mão do diabo. E agora, o poder da vida e da morte está nas mãos do teu Senhor. Enquanto as pessoas imaginavam agora Jesus morto lá no sepulcro, porque as mulheres, as pessoas que tinham uma amizade com ele, prepararam algumas especiarias para ungir o corpo dele. Por ser sexta-feira, eles descansaram no sábado. E agora, no domingo, bem de manhã, elas vão ao sepulcro. E elas vão lá na expectativa de ver o corpo de Jesus, de ungí-lo. E quando elas chegam até ali, a pedra daquele sepulcro estava removida. Elas não vê o corpo de Jesus lá dentro e já começa um certo desespero. E a palavra fala que aparecem 2 anjos com vestes resplandecentes e pergunta para elas: por quê? Vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive. Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está ressuscitado? Ele ressuscitou. Sabe, queridos, Jesus ali agora cumpria totalmente o seu poder, o seu ministério real. Ele morreu sim. Por 3 dias ele fez uma obra para o Pai, lá nas profundezas. Porque a Bíblia diz que ele pregou a espíritos encarcerados. Ele tomou a chave do diabo. O inimigo tinha ferido apenas o calcanhar de Jesus, mas agora ele está ferido de chaga mortal. Porque o teu Senhor vive. Porque o nosso Senhor vive. Sabe, agora ele está pronto para o texto que nós lemos de Filipenses. Porque todo joelho tem que se dobrar perante ele. Todo joelho agora tem que se dobrar perante ele. E quando nós olhamos para toda a história, para toda a Bíblia, nós vemos, olha, não foi Pedro, não foi João, não foi Maria. Para o nosso tempo, não foi minha vida, não foi Fabiano, Fernando, não foi o pastor Francisco. Foi Jesus, meu irmão. Foi Jesus que pagou o preço tão alto, tão difícil. Foi Jesus. Se você tiver um sentimento dentro do teu coração e entender que o homem está condenado à morte eterna, ao inferno, se ele não tiver Jesus na sua vida, mas se você entender que se você o aceitar de todo o teu coração, você vai viver com ele eternamente. Você vai participar não apenas dessa ceia que é um memorial aqui, que é uma lembrança, mas você vai participar de uma ceia com ele. Ele falou: olha, enquanto agora não se cumprir, enquanto eu não voltar para buscar a minha igreja, nós não vamos comer mais juntos. Mas quando ele voltar para buscar o seu povo, e você, querido, que estiver com ele na glória, você vai participar de algo maravilhoso, as bodas do Cordeiro que está preparada para a tua vida. A festa que Jesus tem preparado para todo aquele que tem o aceitado e o recebido, algo que está lá pronto para nós. E os dias estão se abreviando cada vez mais e cada vez mais. Feche os seus olhos. Oh, glória a Deus. Você consegue glorificar Ele pelo que Ele fez por tua vida, querido? Oh, Jesus, o Senhor é maravilhoso, Pai. Quantas vezes, queridos, você tem dito: olha, Deus, parece que o Senhor não olha para a minha vida. Ele tem olhado para você desde a fundação dos séculos, meu irmão.
Ele tem olhado para você desde todos os tempos. O Espírito Santo, Ele está presente nesta noite aqui para um tempo de aliança, de conserto. Sabe, por esses dias tenho passado por uma provação. Eu aceitei, ministrar essa palavra nessa ceia. Hoje estava conversando com os irmãos ali, passei por uma tribulação que eu falei: Deus, e agora? Se por um momento a gente não se segura, a gente perde a comunhão, perde a graça, a fé. Mas Deus sabe que nesta noite Jesus está fazendo uma obra em alguns corações aqui. Ele está procurando um coração aí, meu irmão, e esse coração pode ser o seu nesta noite. Um coração que reconheça Ele como Senhor, um coração que reconheça Ele como Deus único. Há quanto tempo você não tem se humilhado perante Ele? Sabe há quanto tempo nós não conseguimos derramar uma lágrima e falar: Deus, como o Senhor é bom. Volte à essência, querido. Volte ao primeiro amor. O sacrifício de Jesus não foi em vão. Você tem um Cristo que é vencedor. Olha para dentro do seu coração neste momento. Começa a ver quantas vezes você tem entristecido o coração de Jesus com tuas atitudes. Quantas vezes nós temos entristecido o coração de Jesus com nossa vontade própria, com o nosso eu. Mas nessa noite, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E esse Jesus que nós falamos nessa noite, Ele voltou aos céus. A Bíblia em Atos capítulo 1 fala que Jesus em uma nuvem voltou aos céus. E quando nós lemos o Salmo 24 que o irmão falou aqui, o salmista vem falando algo no Salmo 24 e de repente parece que agora ele muda o norteio da sua palavra e ele começa a dizer algo. Ele diz assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Sabe o que está acontecendo ali, irmãos? Jesus está chegando no lugar de onde Ele saiu, lá na glória. Jesus está retornando agora como homem lá no céu. Eu imagino agora os seres celestiais olhando e vendo um homem entrar no céu, um homem diferente. Jesus, Ele saiu em forma de Deus lá do céu, mas Ele retornou em forma de homem. Homem que tem as marcas dos cravos nas suas mãos e nos seus pés. Homem que sabe o que é sofrimento aqui na terra. Homem que quando olha para você e você está lamentando, sofrendo, chorando e clamando a Ele, Ele entende o que é sofrimento. E Ele está pronto para te ajudar. Ele está pronto para te abençoar. Por isso nesta noite, esse Jesus que nós pregamos, esse Jesus que nós falamos, Ele tem que ser o Senhor da tua vida, meu irmão. Ele tem que ser o Senhor da nossa vida. Tudo que existe aí fora é temporal, é passageiro, vai acabar. Mas o que você tem plantado no reino é eterno. O que nós temos plantado no reino de Deus é eterno. É para sempre. E quando você chegar lá perante Ele,
Ele vai olhar para você com: olha, eu sei que você pagou um alto preço pelo meu nome. Entra aí, para o gozo do teu Senhor. Recebe por herança a tua vitória. Jesus está pronto para te abençoar. Esse Jesus que nós vivenciamos, que nós acreditamos, é o mesmo que a palavra mostra, que cumpriu tudo por você e por mim, que sofreu, mas é vencedor. Amém? Em nome de Jesus, queridos.